o cego Bartimeu ouve que Jesus está chamando ele, que levam ele até Jesus, ele podia, primeiramente ele joga a sua capa. A capa era um sinal que ele era um mendigo. A capa daquela época significava que ele tinha um benefício com o governo, que ele era uma pessoa dependente das outras. E ele, sabendo que Jesus estava chamando, ele logo abre mão da sua capa, porque ele sabia que Jesus ia curar ele tinha fé, ele tinha convicção que o Senhor estava ali para curar ele. E ele chegando até Jesus, Jesus fala para ele, e é uma passagem maravilhosa que também Jesus falou muito comigo. Jesus fala para ele, primeiramente, o que queres que eu te faça? E eu disse, glória a Deus, porque o Senhor falou comigo esses dias assim, o que queres que eu te faça? E o Senhor tem falado, querido, com você e comigo todos os dias, o que queres que eu te faça? Só basta, queridos, nós tomarmos posição na frente do Senhor, erguermos as nossas mangas, trabalhar na seara, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, querido. E estamos aqui nessa presença do Senhor maravilhosa. E Bartimeu, ele não se importou com a multidão oprimindo, a multidão tentando colocar ele para baixo. Quem sabe você está orando para o seu marido, para os seus filhos, e hoje estão dizendo, pare de orar, não adianta, o seu Deus não vai adiantar, não adianta você. Aleluia. Glória a Deus. E, amado, eu fico maravilhado aqui também, né, que é uma ideia meio doida, né? 4 homens, de repente, se irmar, de levar um homem aleijado, vê que não tem como ir, subir pelas escadas. Como pode? E que eu não vejo ninguém se contradizendo. Um fala, vamos, vai todo mundo. Na Bíblia só tem doido mesmo. Todo mundo que fez coisa incrível na Bíblia é doido. Moisés, digo ao povo que macho, só bateu na água para a água abrir. Eliseu e Elias bateu na rocha. Elias encarou 450 homens. A gente não consegue encarar 2. Chegou lá e falou, não vai descer fogo. Ainda ficou zoando, né? Arrazoando ele lá, porque então eu vi que para servir o Senhor tem que ser doido, né? E dizem aí que crente é tudo doido, né? Crente é tudo maluco. Então, amém. E também nesses 4 homens, querido, eu vi 4 virtudes. 4 virtudes nesse homem que o crente tem que ter. E uma delas, eu vou até colocar o primeiro homem com a primeira virtude. Amém? O primeiro homem com a primeira virtude, que é o amor. O crente tem que ter o amor, querido. Nós temos que amar o nosso próximo. Esse foi o maior dos mandamentos. A Bíblia já fala, tem um versículo na Bíblia que fala, todo crente abençoado sabe esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor, querido. É um amor incondicional, é o amor que Cristo tem por nós, é o amor que Deus tem por nós e que nós temos que ter pelos nossos irmãos. Amém? E a Bíblia conta de um fariseu, um doutor da lei, se não me engano, que estava ouvindo Jesus falar, e Jesus, quando falou isso, que o maior dos mandamentos é amar ao seu próximo, fazer o bem ao seu próximo, e ele perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, vou lhe propor uma parábola. E Jesus começou a falar, e havia um homem passando pelo caminho, e os salteadores e os roubadores vieram e roubaram tudo que ele tinha, e o bateram, o espancaram, e o deixaram semi-morto. E passou o levita cantarolando em volta daquele homem caído, somente olhou e passou direto. E veio o sacerdote e passou também, olhou para aquele homem e passou direto. Mas veio um samaritano. O samaritano é um estrangeiro, um samaritano é um estrangeiro, e ele passa, olha para aquele homem caído, e ele se comove de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele se comove de íntima compaixão, um amor sobrenatural, e pega aquele homem, cuida daquele homem até onde ele pode. Quando ele não tem mais os medicamentos para cuidar, ele coloca aquele homem no lombo do seu cavalo, leva até uma estalagem e deixa aquele homem lá e fala, cuide dele, porque quando eu voltar, eu pagarei tudo que você gastou com ele. O que eu quero dizer, querido, o que o Senhor quer dizer para você nessa noite, quem tem que fazer somos nós que somos filhos de Deus. Não tem que sair ninguém lá de fora e fazer pelos nossos aqui dentro, nem fazer lá fora pelos que estão lá fora. Não tem que vir nenhum estrangeiro para cuidar, nem para amar o nosso próximo. Nós temos que amar a todos, querido. Nós temos que ter amor, amém? E a segunda virtude que o crente tem que ter, e o segundo homem vem com a perseverança. Nós temos que ter perseverança, amém? Nós temos que ter determinação.
eles não desanimaram perante as adversidades. Eles podiam ter voltado quando viram aquela multidão, mas eles não voltaram. Eles foram em frente, eles tinham um objetivo: levar o seu amigo até Jesus, amém? E eles continuaram. E olhando assim, eu lembro de Davi, homem destemido, desde a sua infância, já encarou um urso, já encarou um leão por causa de uma ovelha, e é um grande pastor. E ele, olhando uma vez, certa vez, levando comida para os seus irmãos na frente de batalha, ele olhou para Golias e falou: quem é esse incircunciso que escolhi a palavra. Quem é esse incircunciso que provoca o povo de Deus, que provoca o exército de Deus vivo? E falaram para ele: esse é o Golias, todo dia ele vem aqui pela manhã e pela tarde e afronta o exército de Deus vivo. E falaram para Davi: olha, o rei está propondo que a família de quem derrotar esse gigante não paga mais impostos, e na casa com a filha dele. E Davi aguçou ao seu coração, falou: é essa mulher que eu quero casar para mim, não vou pagar mais impostos, tem coisa melhor? Amor e dinheiro. Pronto. Aí ele falou: maravilha, vamos, é isso que eu quero. Foi lá falar com Saul. Chegou na frente de Saul: eu quero enfrentar aquele gigante. Mas como, meu filho? Você é um garotinho, você é um pastor de ovelha, não está acostumado com a guerra, ele já é mestre de guerra, ele já tem muito tempo pelejando. Ele falou: não, mas eu vou. Eu veio um urso e contou a história do urso, do leão, muita gente sabe. E eu glorifico a Deus que Saul vem e dá a oportunidade a ele, e tira suas armaduras e coloca a armadura nele. E ele, com a sua armadura, ele fala: eu não consigo me mexer, eu não posso lutar com isso. E tira. E eu posso, querido, hoje eu estava meditando essa palavra e Deus é maravilhoso. E eu posso ver, querido, Davi tirando o capacete dele de ferro e o Senhor colocando o capacete da salvação. Saul tirando a couraça dele e o Senhor colocando a couraça da justiça. Saul tirando as suas sandálias e o Senhor colocando a sandália da humildade, porque Davi era humilde. E eu glorifico a Deus que Deus fala conosco. Eu louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser assim, queridos, como Davi pegou uma pedrinha e tacou naquele gigante, derrubou aquele gigante. Assim tem que ser os nossos problemas na nossa frente, querido. Nós não temos que olhar para o nosso problema, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Não tem problema no mundo que o nosso Deus não possa resolver. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira atitude, a terceira virtude que o crente tem que ter, e vem esse homem com a atitude. E eles não ficaram só nos planos, querido. Eles pensaram em fazer e executaram o que eles pensaram em fazer. Eles traçaram um caminho e foram até o fim desse caminho. Se eles botaram na cabeça, eles tinham um objetivo: levar aquele homem até Jesus, para curar aquele homem. E eles foram até o final. E às vezes eu olho quantos planos frustrados, quantos sonhos enterrados, mortos há quanto tempo, que a pessoa tinha um sonho de cursar uma faculdade, tinha um sonho de ter um casamento feliz, tinha um sonho de ver os seus filhos na igreja, seu filho na presença do Senhor, o seu marido, e agora vai de cabeça baixa, não ora mais, desistiu daquilo que o Senhor um dia colocou em seu coração e que te prometeu. Queridos, que possamos, querido, ter atitude de orar, de buscar o Senhor e de falar para o Senhor: não, Senhor, eu vou até o final, porque Tu é fiel para me dar. Se Tu prometeu, Tu vai me dar, Senhor. Aleluia. E, querido, com essa atitude, e quantos talentos enterrados, quantos ministérios, quantos levitas na casa do Senhor. O Senhor tem dado dons a levitas, a pregadores da sua palavra. Quantos ministérios enterrados por falta de atitude, querido. Às vezes, querido, falta um passo nosso para o Senhor poder erguer as mãos e nos puxar. Não adianta nós queremos ficar parado esperando o Senhor nos levantar. Nós temos que erguer a mão para que Ele possa puxar-nos e nos botar no lugar para onde Ele nos chamou. Amém? E o quarto homem vem com uma fé, queridos. Todo homem tem que ter a fé, querido. O crente tem que ter fé. Porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para agradar o nosso Pai. Amém? E para falar da fé, querido, eu vi a passagem de Lázaro. Lázaro é um cara abençoado, querido. E Marta e Maria mandam um mensageiro falar até Jesus: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus demora 4 dias para ir até aquele que ele ama. Quanto tempo Jesus tem demorado para vir aqui resolver os nossos problemas, né?
mas ele vai vir, amém? Amém. E Lázaro lá, demorou 4 dias, e quando Jesus chega até aquele lugar, a Marta ou Maria, não me lembro bem, chega até ele e fala: Senhor, tu chegaste atrasado, ele já está morto. E ele fala: somente crê que ele está vivo, ele vai ressuscitar. Ela diz: eu bem sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na consumação dos últimos dias. E ele fala: somente crê. E depois chega outra irmã mais na frente e fala para ele novamente, e essa também volta para ele e fala: Senhor, ele já está morto, não tem mais jeito. E ele fala: não, como eu já disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Ela: eu sei, Senhor. E chega até lá. E chega lá, e quando ele chega na beira daquele túmulo, ele fala: Lázaro, saia para fora. E a pedra que estava no meio do caminho sai. E vem Lázaro, ressurreto, diante de Jesus, e todos glorificaram a Deus. Quem sabe nessa noite tem uma pedra, querido, na tua frente. Quem sabe tem uma pedra, querido. Não importa quanto tempo, querido, que o seu sonho está apagado, quanto tempo o seu sonho está morto, quanto tempo você está morto na casa do Senhor, ou quanto tempo os seus parentes, os seus familiares estão mortos. Não importa se é de 4 dias, se é de 20 dias, se é de 10 anos, de 15 anos. Hoje o Senhor entra com providência na sua casa, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E um versículo também que me chama a atenção aqui, querido, é o versículo 18, que diz assim: eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. A palavra estava, querido, é um sinal que se você estava aqui, você não estava antes. Se eu estou aqui agora, é porque eu não estava aqui outrora. Se eu estou aqui agora, é porque outrora eu estava ali. Amém? Então esse homem, com isso eu vejo que esse homem, outrora ele caminhava, ele era ação das suas pernas, e não eram só 4 amigos, mas eram 5 amigos. Amém? E quem sabe outrora esses homens, eles evangelizavam juntos, eles iam para a casa do Senhor juntos, eles iam aos montes, eles iam às vigílias, saíam para evangelizar, faziam culto ao ar livre, vinham para a igreja, e era aquela festa, amém? Mas agora, querido, aquele círculo de oração estava quebrado, não eram mais 5, mais 4, porque um estava paralítico, estava aleijado, amém? E quantos amigos nossos, querido, quantos parentes, quantas pessoas hoje se encontram paralíticos, jogados aí fora. É a obrigação nossa, querido, buscar essas pessoas que estão paralíticas fora, trazer para a casa do Senhor para que o Senhor cura. Nós temos aqui o doutor, o médico dos médicos. Nós temos aqui aquele que é digno de honra, glória e louvor. Amém. Aquele que tem um remédio para todos os males. Aquele que o demônio não fica de pé. Aquele que os demônios somente olham e já saem, baixam em retirada, querido. Deus, e nós vemos as pessoas aí fora caídas, prostradas, e nós não fazemos nada. Que o Senhor venha aguçar o nosso coração para pregoar a palavra dele, para levar a mensagem da cruz até esses que estão aí fora. Amém, queridos? E aleluia, glória a Deus. E queridos, uma coisa que o Senhor colocou em meu coração também, que quantos crentes, querido, meu Deus, aleluia, quantos crentes, querido, estão na casa do Senhor paralítico? Quantos crentes estão com suas pernas quebradas na casa do Senhor? Não perna física, pernas espirituais. Estão na igreja, mas não estão ligados com Deus. Estão na igreja indo por ir, não estão mais fazendo a vontade do Pai. Crente que outrora pregava a palavra do Senhor, que outrora entoava, louvava, glorificava o nome do Senhor, estava alegre na presença do Senhor, que hoje se contenta em ficar sentado, cabisbaixo, não sentindo mais a presença do Senhor. Que o Senhor venha acender a chama nos corações daqueles que estão nessa noite. Que o Senhor também venha curar as pernas espirituais, o coração, a cegueira espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E, queridos, para fechar, amados, o versículo 20 diz assim: e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Amado, a cama que outrora era a sua desgraça, era o sinal da sua derrota, o Senhor fez ele levantar como sinal da sua vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém?